Falaremos hoje especificamente do infarto do miocárdio. Vamos falar do infarto do miocárdio, sim. Antes de fazermos uma explanação mais detalhada, Sim. eu sugeria que ouvíssemos algumas das dúvidas daqueles claro que sim. assistem Claro a que este sim. programa. Claro que sim. E a primeira das dúvidas é levantada pela Isabel Monteiro. Isabel, bom dia. Olá, bom dia. Eu queria saber quais são os sintomas que fazem pensar no infarto de miocárdio. Eu acho que essa pergunta é fundamental. A percepção de que existe um problema tem que advir da percepção também de como é que ele se manifesta. O principal sintoma, e sobre o qual nós nos devemos detalhar, é a dor no peito. A dor no peito, que normalmente é uma dor central ou mais um pouquinho para a esquerda, é uma dor que se manifesta como se fosse uma pressão, como se fosse uma sensação de esmagamento, mas pode ser manifestada de formas menos típicas. Pode ser como um queimor, pode ser como um desconforto mal definido. Mas a localização é particularmente importante. Vou acrescentar mais uma questão. Diga, dor constante, quer esse Exatamente. formigueiro, quer essa pontada, mas são constantes essas sensações? Esse elemento é muito importante. É uma dor crescente, é uma dor que vai aumentando de intensidade e que não tem variação com a posição. As pessoas procuram encontrar uma posição em que se sintam mais confortáveis. Não existe. E outro elemento importante, quando respiram fundo, a dor não se modifica. Isto distingue logo um grupo de patologias importante, que essencialmente uma serão de natureza respiratória, não quer dizer que não haja envolvimento cardíaco em algumas destas circunstâncias, mas o facto de não ter modificação com os movimentos respiratórios é outro dado importante. Outro elemento importante será a irradiação da dor. Essa dor é também pressentida normalmente no braço esquerdo. Não tem que ser, mas frequentemente apresenta-se desta maneira. Ser, não é? Pode ser. E pode ser também para as costas, para o dorso. Portanto, uma dor que aparece no peito, de intensidade crescente, normalmente de grande intensidade, com a sensação de peso, de pressão, queimor, que não se modifica com nenhuma posição, que não se modifica com os movimentos respiratórios e que se vai eventualmente irradiando para o braço, é uma dor francamente suspeita. Está descoberto o infarto Obrigada. do miocárdio. Manuel Correia, faz favor, bom dia. Bom dia. Queria perguntar se os infartos de miocárdio só podem ocorrer nos idosos. Outra pergunta muito importante. A distribuição, obviamente, não é idêntica nas várias décadas, mas é preciso ter a percepção que existe, ou que o infarto pode surgir muito precocemente. Nós temos doentes tratados com infarto na terceira década, muitos na quarta década, embora se manifeste essencialmente por volta da sexta década. E tem a ver com a evolução 30, da doença. 40 anos e 60. E 60 anos. Sim. Mas, portanto, não é uma patologia dos doentes idosos, não é. É também de pessoas mais jovens. E é preciso perceber que um indivíduo mais jovem que tenha estas manifestações de que eu falei há pouco, deve pensar que possa ser um infarto de Ir miocárdio. imediatamente a um hospital. Aqui não há E hesitações. aqui nem é eu ir ao hospital, deixe-me corrigir, é Então. ativar o sistema de emergência. 112, não é? 112. Portanto, muitas pessoas metem-se no carro, pedem um carro ao vizinho, pedem Sim. que as leve, tudo isto é perder tempo. E quando nós agora detalharmos um pouquinho mais a patologia, que eu vou procurar explicar de uma forma perceptível, vão perceber que aqui é uma corrida contra o tempo. E tudo quanto sejam minutos de espera podem ser maus para o prognóstico da doença. Portanto, Minutos gravosos, não é? não vamos estar à espera do carro, nem de ir a conduzir, não. Se a dor é sugestiva, 112. E o 112 vai levar para o sítio indicado, onde o doente vai ser adequadamente Vamos tratado. ouvir Elizabeth Rodrigues, que também tem uma questão para colocar, e depois prosseguimos nós. Eu gostaria, portanto, eu tenho um caso na família, mas, no entretanto, gostaria de saber o que é que se deve fazer para prevenir o infarto de miocárdio. O que é que se deve fazer para prevenir o infarto de miocárdio? Ora bom, isto é uma história que começa muito mais cedo, não é? A prevenção do infarto de miocárdio. Há aquilo que são definidos os fatores de risco vascular. Nós sabemos que há alguns que nós não podemos modificar, como a sexo e a idade, e há outros que nós podemos modificar. Os hábitos, nós podemos modificá-los. E dentro dos hábitos é particularmente importante o consumo tabágico. Portanto, o não fumar tem todo o interesse. É evidente que quem já começou com esse vício tem que interromper. Depois há outro elemento particularmente importante na patogênese, isto é, na forma como se desenvolve a doença, que são as dislipidemias, termo médico a dizer colesterol alto, gorduras altas no sangue. Essas vão ser também, esse vai ser um fator importante também no desenvolvimento da doença. Um outro elemento importantíssimo é a diabetes. A diabetes, que neste momento afeta quase um quarto da nossa população, enfim, nas suas várias manifestações, é um fator de risco vascular muito importante. Outro, também muito importante, é a hipertensão arterial.
E sobre a hipertensão nós falamos aqui há uns dias e, portanto, a prevalência da hipertensão é enorme. E a hipertensão não tratada leva a que também se criem condições para o desenvolvimento desta doença. Portanto, por isso é que eu lhe respondi, esta é uma doença que começa muito mais cedo e que nós vamos tratar as manifestações. Nós não vamos tratar a doença, nós não temos cura para esta doença. Agora, se interviermos fortemente naquilo que são os fatores de risco vascular, e depois outros hábitos também. Não se trata de uma doença que possamos prever, não é? É um acontecimento, não, é um acontecimento para o qual e, temos portanto, a prevenção deve começar bem cedo na vida, sem dúvida. Vamos olhar para aquilo que nos trouxe para depois... Vamos ver se eu consigo. Isto é provavelmente a aula mais difícil que eu estou a dar, mas o Henrique, se me permite, depois, vamos perceber estes números aproximadamente. Eu só vou falar muito vagamente. Muito vagamente. Porque recebemos todos aqueles que usam regularmente uma caixa de e-mail, recebemos muitas vezes alguns conselhos, caso sinta determinados sintomas. Tossir constantemente até chegar a alguém que o apoie. É uma das formas. Estar constantemente a falar, não deixar de falar, mesmo que não tenha nenhum interlocutor, estar sempre a falar. Estou-me a lembrar de algumas das dicas que já recebi por e-mail. Claro que sim. Isso é informação que é parcialmente médica, parcialmente do domínio público, menos técnico. Eu acho que a grande mensagem é: chamem rapidamente o 112. É o melhor. Se tossem ou não tossem, se falam ou se não falam, o que é preciso é que continuem a respirar, e isso é importante para se manter que o 112 chegue rapidamente. Portanto, mais do que estar a tentar manobras que, obviamente, não vão modificar o prognóstico, a mensagem é rapidamente o 112 para os levar para o sítio onde possam ser tratados adequadamente. Até pode acontecer que não corresponda a infarto e, portanto, mas, na dúvida, mais vale ir e vir embora sossegado do que estar à espera que passe e não passe. Ora, o que temos aqui é estes números são... Eu sei que não se vê nada e já me disseram isso, é difícil termos... Mas qual é a mensagem? É que as doenças do aparelho circulatório são a principal causa de mortalidade. E, portanto, isso é aquilo que eu quero transmitir neste primeiro slide. Todas as outras, tumores, diabetes, doenças do aparelho, está tudo abaixo em números relativamente... Deixa-me só acrescentar que estamos aqui a mostrar um quadro de... podes colocar o anterior, por favor, que assinala os óbitos, as mortes, por causa de 2000 a 2008, pelas várias causas. E, como vemos, doenças do aparelho circulatório... É o Instituto Nacional de Estatística, portanto, ainda não temos mais recentes, mas, de qualquer maneira, há duas mensagens, que é a primeira causa e que, de qualquer maneira, se conseguissem ver os números, a mortalidade está a diminuir. Quer dizer que nós, provavelmente, estamos a fazer alguma coisa de benéfico no tratamento destes doentes. O próximo slide mostra... Agora sim, passamos ao próximo. A distribuição dentro daquilo que são as manifestações desta doença. Ao contrário do que acontece nos outros países da Europa e nos países industrializados, aqui as doenças cerebrovasculares, o acidente vascular cerebral, o AVC, que é uma coisa diferente do infarto, e, portanto, é isso que eu vou procurar distinguir para perceberem bem o que é o infarto. O AVC é morte de células cerebrais provocadas por condições que não são muito diferentes daquelas que provocam o infarto, na maior parte das circunstâncias, mas é morte de células cerebrais. Aquilo que nós vamos falar é de morte de células do miocárdio, do coração. E aquilo que eu vou fazer a seguir no próximo slide é procurar dar uma aula de anatomia simples. O miocárdio, o coração é uma estrutura que, no essencial, é constituído por um músculo e por um aparelho valvular, e esse músculo, como qualquer outro músculo da perna, precisa de ser irrigado. Isto é, tem que chegar lá sangue. E para chegar lá sangue, tem que chegar lá através das artérias, e as artérias coronárias são as artérias que irrigam este músculo especial, que se chama miocárdio, que é o músculo cardíaco. O que é que acontece... Para a frente, como é que nós podemos avaliar se esta anatomia normal se mantém ou não e de que forma é que nós podemos intervir no seu tratamento? Conhecendo a anatomia coronária através da angiografia coronária, que é através do cateterismo cardíaco, que eu vou detalhar um pouquinho melhor a seguir com imagens. Portanto, esta é a forma que nós temos para avaliar a morfologia coronária de uma forma absolutamente clara. O próximo slide, por favor. E o que é que acontece no infarto miocárdio? Uma dessas artérias coronárias fica obstruída completamente no seu lúmen, porque além de uma placa de aterosclerose que é provocada por a evolução daqueles fatores de risco que nós determinamos e, portanto, vai diminuindo o espaço livre para o sangue circular dentro das artérias, a certa altura rompe, fissura e expõe
é essa corrente sanguínea o conteúdo. E esse conteúdo vai provocar a agregação de outras células, que se chamam plaquetas, e vão formar como que uma rolha. E o que vai acontecer, isto são manifestações em histologia, é que a artéria fica ocluída. E o que é que vai acontecer? O próximo slide, por favor. Uma barragem. Exatamente. É exatamente E o que é que vai acontecer? Esta zona, se assumirmos que a obstrução era aqui, esta zona deixa de ser irrigada e as células morrem. Portanto, o que acontece é a morte celular das células do miocárdio, que é o músculo cardíaco. O próximo slide mostra, in vivo, o que acontece e, portanto, isto é um coração histológico. É um coração, pronto. É um coração. E toda esta zona corresponde a uma zona de infarto. E o que é que tem de relevância a existência de infarto? O coração existe para ser uma bomba. Sim. Porque se o sangue não chega aos outros sítios, enfim, não há possibilidade de sobrevivência desses tecidos. Claro. E quando há uma zona que morre, ela deixa de contrair nesse local. E, portanto, progressivamente, se a situação, além de desritmias ventriculares, de alterações do ritmo graves, que podem vitimar a pessoa imediatamente, essa capacidade de funcionar como bomba vai-se perdendo e o doente vai entrar em insuficiência cardíaca. Já ouviram falar, a pessoa não consegue fazer as suas tarefas, tem muito cansaço, pernas muito inchadas, não consegue estar deitada. Enfim, esse síndrome é o síndrome que se desenvolve se nós não o tratarmos. São algumas das faculdades que se vão perdendo à medida que o coração vai trabalhando pior. Não? Tal e qual, vai perdendo a sua capacidade de função como bomba. Como é que nós podemos prevenir isto? E o próximo slide vai procurar mostrar. Eu peço desculpas de estar em inglês, mas enfim, foi um slide que eu fui buscar de outras apresentações. É esta corrida contra o tempo que nós temos no infarto. Quanto o mais importante, tempo, doutor? O menos possível. Há um tempo limite? Não há um tempo limite. Há a percepção que este slide mostra é que... São 11 horas e 32 minutos. Sim. Registramos neste preciso momento um quadro de infarto de miocárdio. Quanto tempo é que será razoável até que a pessoa esteja a receber aqui, na parte final desta intervenção? Tomáramos nós que isto corresponde a meia hora, um quarto de hora, 20 minutos. Isso seria o ideal, não é? É evidente. O ideal seria no momento. Sim. É aceitável em termos do número de células que são mortas até às 6 horas, enfim, mas são tratados mais tardiamente. Mas aqui o conceito 6 horas num limite muito... Sim, mas aqui o conceito é mais rapidamente possível. Claro. Quanto melhor, quanto mais rapidamente chegar, mais rapidamente... Não é? Simpatia. Chegar a esta fase. Talvez voltemos ao Mas voltamos ao anterior porque acho que é o slide talvez mais importante. O reconhecimento dos sintomas. Isso foi aquela pergunta que fizeram no princípio e eu acho que é fulcral, é fundamental. Segundo, ativar o sistema de emergência. 112. É o telefone, 112, rapidamente. E o 112 sabe exatamente para onde tem que levar esses doentes. Portanto, sabe se o hospital A, B, C ou D, de acordo com a distância, de acordo com a disponibilidade do laboratório de hemodinâmica, ele vai levar rapidamente o doente para o sítio onde vai ser tratado. Isto chama-se via verde coronária. É aquilo que se tem andado a procurar divulgar. A via verde coronária é um método funcional, é um modelo de organização para que rapidamente os doentes cheguem ao sítio onde possam ser tratados e é o laboratório de hemodinâmica, eventualmente, e na maior parte dos casos. E o que é que nós vamos fazer no laboratório de hemodinâmica? É o que vamos ver a seguir. Através de uma picada na artéria femoral, passamos um catéter até ao coração, para ver aquelas imagens que vos mostrei no início, ou mais recentemente, e agora a maior parte dos nossos doentes são tratados através de uma picada da artéria radial, que é a artéria pequenina do braço, que chega de facto ao coração. O próximo slide, por favor. Deixa eu aguardar um instante, já cá está. E o que é que nós vamos fazer? Partindo do princípio que isto seria uma secção deste bocadinho da artéria coronária, que aqui seria livre, não é o caso, ela vai estar obstruída já por essa placa, que aqui não se vê bem nesse slide, fica ocluído por um trombo, por essa tal rolha, um coágulo. Nós vamos passar um fio-guia primeiro, vamos dilatar com um balão e depois vamos pôr uma prótese intracoronária que se chama stent. Eventualmente, e a maior parte das vezes, nós agora aspiramos o trombo com um aspirador, um pequeno aspirador, só para terem ideia, os catéteres têm 2 milímetros. Portanto, nós fazemos isto tudo através de catéteres com 2 milímetros de diâmetro. Mas é o suficiente para fazer isto e para rapidamente repor a circulação naquele segmento que foi danificado. As células atingidas por este período de tempo em que não houve fluxo sanguíneo estão irremediavelmente perdidas? Muitas estão irremediavelmente perdidas e, portanto, essa é a luta contra o tempo, é que quanto mais depressa nós chegarmos, menos células vão estar perdidas. E, portanto, há ali uma série delas que ainda vão estar, como nós chamamos, isquémicas, isto é, má perfusão, mas ainda o suficiente para não morrerem,
e que nós temos que atalhar rapidamente para que essas não morram. E aqui é de facto uma corrida contra o tempo, e nós dizemos que tempo é músculo, e é um conceito que eu acho que deve ser divulgado. Aqui é só para terem ideia do que se passa na realidade nacional. Cerca de 18 mil doentes foram internados nas unidades coronárias dos hospitais deste país, cerca de metade, com infarto de miocárdio. E agora o outro slide traduz apenas que a maior parte dos doentes com infarto, felizmente, são tratados por angioplastia primária, mas que há uma outra solução para quando esta não está disponível, Sim. que é o tratamento trombolítico, isto é, com fármacos que procuram dissolver o trombo que está a ser obstrutivo. O doente depois tem tempo... que é menos invasivo, não é? É menos invasivo. E o doente tem tempo, depois, a posteriori, de ser tratado e avaliado no laboratório de hemodinâmica, mas já depois da artéria estar reprofundida. E em casos extremos, os dois Completam-se. métodos de tratamento também podem ser aplicados, não é? Exatamente. Podem. E se o transporte é difícil, se o tempo de transporte ultrapassa os 90 minutos, é preferível fazer esta estratégia do que estar à espera das condições ideais e demorar mais do que isso. Portanto, se as condições forem favoráveis, se conseguirmos que o doente possa ser tratado por angioplastia, indiscutivelmente. Mas o tratamento trombolítico é também uma boa opção e, sobretudo, naquelas condições em que esta funcionalidade rápida não está ainda estabelecida. Doutor, felizmente no país, deixe-me só dizer, o país está quase todo coberto pela possibilidade. Aliás, esta diferença mostra essas condições e felizmente temos evoluído muito nessa disponibilidade. Ainda bem. Temos afinal notícias positivas também. Temos. Doutor, muito obrigado por ter estado aqui. Foi um gosto. Obrigado. Obrigado.